Atmosfera, 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 atmosfera do amor. Vamos lá, gente. Hoje é dia de react do álbum novo do FBC, tá? Pra quem não conhece muito, eu conheci o FBC ano passado em um... Ano passado? Ano retrasado. Acho que foi ano retrasado. Em um festival que existe aqui em Salvador, chamado Sangue Novo. E aí, meu primo gosta muito do FBC, né? E aí ele disse, não, você vai gostar de ver o FBC e tal, ele é muito legal, tal, faz rap, mas esse ano esse álbum dele tá bem disco, tal, não. E aí eu fui, né, confiando no meu primo, escutar o álbum do FBC. Fiquei super viciado, né, no O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão Nos Levar para Outro Planeta, né, existem músicas muito boas aqui. Descobri que ele que canta, né, De Quem, né, Se Tá Solteira, né? Então existiam algumas músicas do FBC que eu conhecia sem saber que era dele. Enfim, chegamos no ponto de que o FBC lançou um álbum novo chamado Assaltos e Batidas. Parece que ele lançou ano passado também esse feito à mão, mas só que eu não escutei. E como hoje, né, esse ano eu estou reagindo a coisas aqui pra vocês, eu decidi que eu vou escutar esse novo álbum do FBC. Então hoje, né, vamos reagir a Assaltos e Batidas do FBC com algumas participações, tá? Coyote Beats, Pepito, que trabalharam no álbum do ano passado, do álbum passado, né? O Feito à Mão. Pepito é um dos apelidos que eu tinha quando eu era criança. Bom, não conheço muito Pepito, deixa eu ver quem é Pepito. É conhecido artisticamente como Pepito, natural de Curitiba, iniciou na produção musical em Florianópolis, há 8 anos atrás se consolidou em Belo Horizonte, onde atualmente reside. Assinou produções de artistas como, olha, FBC Letrux é muito legal. Kian MC Morena. Os outros eu não conheço tanto, não. Mas Letrux eu gosto. E temos aqui o Coyote Beats. Coyote Beats é produtor, DJ, nascido em Belo Horizonte. Olha, o Pepito não era de Belo Horizonte, mas mora em Belo Horizonte, então eles devem se conhecer, né? Ele já trabalhou com Djonga, Hot, Oreia, Clara Lima e o FBC agora, tá? Temos aqui Trop Killers, enfim, ele já trabalhou com algumas pessoas, são dois produtores, né? Enfim, vamos ver. Não sei de nada sobre Assaltos e Batidas, então vai ser meio que uma descoberta junto com vocês, tá? Vamos lá, vamos iniciar com Cabana Terminal. Já tem letra. O álbum saiu que dia? 6 de junho. Nossa, já tem letra, que rápido. De casa ou do centro, um galo quase sempre. Vale às 25 da semana, boy derrame abastecido de sedã. Vai pagar o divã, aplauda o Brasil de amanhã. No morro ninguém rouba, demole o moço cobra. Bagulho aqui é tráfico de droga. Você já sabe não, mas bobo. Dona Maria dá no fogo, querendo uma parte do soldo. Sujeira boldo, violência na minha porta. Atrativa, dormiu de novo, silencioso. A polícia tem esse efeito. Congela o coração do sujeito, a operação não tem jeito, o patrão tem o seu acordo. Assim, o que eu conheço de rap é bem pouco, tá? Eu sou muito fã de cantoras de rap. Eu tenho uma grande dificuldade em escutar homens cantando. Rap também é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade, assim. Mas assim, eu me ofereço pra escutar, entender o que é que estão, né, querendo passar, ou estão querendo dizer. Eu gostei dessa música Cabana Terminal, não vou mentir. Eu achei muito legal a letra também, achei muito boa a batida.
Só que uma coisa que é muito específica do rap, e tipo, tem muita inveja do pessoal que escreve, é como eles têm referência. E aí, eu não tenho uma referência de muitas coisas que eles falam. Por exemplo, eu nunca ouvi falar em nenhum Cabana Terminal. E aí eu não sei se eles estão falando exatamente sobre um lugar que realmente existe ou se não é um lugar que não existe. Ahn, o que é que poderiam falar sobre Cabana Terminal? O que é que querem dizer como terminal também? Ahn, então, assim, eu fico meio bugado às vezes, por conta que talvez eu não entenda a letra. E aí eu fico me sentindo mal de não entender a letra, apesar de apreciar a música, né? Entendo que eles estão falando sobre essa questão do envolvimento com drogas e etc. Principalmente pessoas, né, que têm dinheiro, né, que são vistas como aquelas que, né, deveriam ter essas questões sociais esclarecidas, já que tem acesso a uma educação melhor. Mas são justamente as pessoas que se viciam, né, em grande parte. E como às vezes dentro da favela tem tanta gente que não se mete com isso, não usa, né? Tem aqueles também que só usam para poder, né, usam não, né? Que só vendem para poder ganhar dinheiro. Enfim, é uma lógica meio doida, né? Mas não sei exatamente o que é que eles querem dizer. Eu acho que é sobre isso, né? Essa exposição desse pessoal que, né, fica se achando bambambam, bam, bam, mas na verdade quem estão sendo usuários são eles. E aí falam sobre esse cliente do Cabana Carne Terminal, que talvez seja o lugar em que tem as melhores drogas, as pessoas têm o melhor acesso, enfim. Vamos lá. A próxima é Quem Sabe Onde Está Jimmy Hoffa. Você está de parabéns. Fugiu com ar, não vem pensar que tá bom. Uma hora dessa ronda tromba e dá ruim. Coisa mais medíocre, vagabundo na mão. Dando não perguntar. Quem aí tem troco pra 100? Aí, por exemplo, esse Jimmy Hoffa uma referência que eu não pego. Mas aqui lendo o que está escrito pra mim, sem fazer uma análise, né, já escutando pela primeira vez também, sem fazer uma análise profunda, tá falando sobre essas pessoas que acabam utilizando drogas e vendendo tudo de casa, fazendo com que os pais, né, percam tudo. E também tem essa questão aqui, né, de as pessoas são vítimas, né, essas pessoas que os pais são vítimas dessa pessoa que tem um vício. E aí talvez eles até perdoem, né, o caso de como os pais às vezes passam a mão pela cabeça dos filhos, mesmo que os filhos tenham acabado com a vida deles, né, porque não deixa de ser filho. É, e aí, aqui fala também sobre, você tá na mão, né, de alguém, provavelmente capturado, e aí você fica gritando o nome da sua mãe, só que na verdade, quando você está errando, né, quando você está tirando deles, você não pensa neles. Enfim, são reflexões, né, que a gente pode tirar dessa música. Se eles estão falando sobre algo mais que eu não possa entender sublinhado, pra mim, it's hard for me. Vamos para Qual o som da sua arma? Na mão levada criminal. Me conta quem compra quem não. É minha última carga, acabou meu plantão. Ganhou. O banco pra sobra no beco. Muita treta. No mão lembro que não mosco. Me sorte já é que bota e bem atinge os lados. Muita atividade, neném. Antes dos 20 com todos os dentes. Se tiver vendendo droga, foda-se seu gerente. Não quis te deixar famoso. Na zona norte da capital, a polícia já relaciona o crime ao tráfico. Então, né, nessa daqui, já temos aqui meio essa questão do que assaltos e batidas realmente quer dizer, né? A gente tem umas batidas muito boas, tem um baixo muito gostoso aqui nessa daqui, velho. O baixista daqui é do caralho. É, mas é mais falando sobre a questão de as pessoas armadas, né? Mesmo essa questão de estar muito jovens e envolvidas, né? Um deles até falam sobre a questão de. é, Ai, cadê, meu Deus?
A miséria só gera revolta, que volta e meia atinge um dos nossos. Muita atividade, né não? E aí o outro vem falando justamente sobre tá armado e contente, vai morrer com 30 no pente, antes dos 20 com todos os dentes, né? Sobre como esses jovens estão meio que inseridos e o que acabam inserindo eles são as questões socioeconômicas mesmo, né? Que fazem com que eles se entrem nessas questões de uso e tráfico, enfim. É, devendo 15 mil ainda tentou me matar. Essa daqui eu já não sei se é algo específico, né? Ah, se é uma pessoa que está, além de estar vendendo, ela também é usuária, não sei. Mas aqui é falar sobre não quis te deixar famoso, né? Porque tem uma parte aqui que tem uma repórter falando suspeito de um acerto de contas, mas um jovem foi encontrado perto de casa na zona norte da capital. Eu não sei como é que funciona essa questão de zona norte e zona sul no Rio, não sei se é uma coisa que vocês sabem, né? Mas aqui em Salvador, até onde eu sei, não existe essa questão de zona norte e zona sul. Aqui tem nem leste nem oeste, nada disso. No máximo a gente tem cidade alta e cidade baixa, e ainda assim algo muito específico da área do comércio pro lado de lá, né? Não é exatamente pro lado onde eu moro. Mas enfim. Foi isso que eu entendi dessa música. Não sei exatamente o que avaliar sobre, mas a música é muito boa, sonoramente. A voz da revolução. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Qualquer parte do Brasil. Está no ar, a voz da revolução. Está no ar, a voz da revolução. Está no ar, a voz da revolução. Quem teme mais a miséria que a morte são os ricos podres, ladrões dos pobres, seus bilhões dos cofres têm cheiro de sangue. Aos originários a terra, pro restante não. Tudo bem? Próxima questão. Pro banqueiro, guilhotina, pro bancário. Da foice e o martelo. Está no ar, a voz da revolução. Gente, de verdade, quem faz a produção dessas músicas aqui tem um cerebrão, sabe? O jeito que colocam sonoridade de celular tocando, misturam com falas de rádios, a letra da música é muito bem posicionada, a forma com qual o pessoal tá falando, em questão de tom da voz, é encaixado na sonoridade mesmo. O som de fundo, né, com o baixo bem gostosão, maravilhoso. Nossa, a produção musical disso daqui é loucura pura. Acho que o FBC acerta muito quando se trata de produção musical, assim, de sonoridade e um mix que se faz assim pra produzir as músicas deles, né? Dele, enfim. Então, essa daqui eu consegui até fazer algumas reflexões a mais, além do que está escrito, né? Sobre essa questão da Rádio Libertadora, que eles estavam falando que é uma rádio contra a ditadura militar, né? E aí a gente tem aqui eu não sei quem é que tá fazendo rap em si, né? Mas temos aqui falando sobre quem teme mais a miséria que a morte são os ricos podres, ladrões dos pobres. Que é assim, o pobre tá acostumado à miséria, então ele não teme a miséria porque ele já vive, né? O pobre teme mais a morte, né? Porque a gente sempre tá correndo atrás de algo para melhorar. Mas quem tem dinheiro não tem que lutar por algo por melhorar, porque já vivem bem, né? Então eles têm medo de ficarem pobres, porque eles sabem o que é que eles fazem com as pessoas pobres, né? Seus bilhões no cofre tem cheiro de sangue. Aí a gente tem assim um histórico, né, de quem são os donos dessas empresas, de onde é que eles vieram, o que é que a família deles fizeram no passado, qual é a associação que eles têm com alguns grupos, né, que podem ser grupos que estavam envolvidos em algum tipo de golpe ou algo do tipo, né? Sem cercas, muros grades, a vigilante polícia covarde, sem álcool, cocaína e crack adoecendo as comunidades. Que é essa questão das polícias entrarem nas comunidades, né? E adoecerem todas as pessoas que vivem lá justamente por serem pessoas que vivem nesse espaço. Tipo, não importa se você não tem nenhum tipo de droga, né? Mesmo que ela seja lícita ou ilícita, eles vão chegar lá, né? Matando quem tiver na frente e não importa, né? Não importa se você é usuário, se você é trabalhador, não importa nada disso, né? Aí vem a classe dominante no poder quer nos matar, ou seja, né, os elitizados querem nos matar, mas não vamos morrer, não vamos correr. Me lembra também aquela associação com
Nós combinamos de não morrer, que se eu não me engano é da Conceição Evaristo, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que é ela que diz isso, né? Nós combinamos de não morrer. Temos aqui, trabalhadores, o que vamos fazer? E aí eles entram com um discurso que, né, o maior medo do pessoal é essa questão do comunismo. O que é que nós vamos fazer, trabalhadores? Nós vamos tomar o poder. E aí eles voltam a isso quando eles começam a gritar aqui, a união da foice e o martelo, que é justamente o símbolo, né, da... do símbolo comunista, enfim. Deixa eu ver se tem mais algo que eu possa falar. Aos originários da terra, para o restante não. Nós temos aqui então uma referência às pessoas indígenas, né? Essa aqui do banqueiro guilhotina, para o bancário a lição, né? Já que, né, o banqueiro foi guilhotinado, o bancário tem que aprender algo. Para o latifundiário, nem madeira para o caixão, ou seja, não merece nada, né? Já que eles estão tomando tudo e destruindo com tudo, enfim. E é isso, eu acho que essa daqui é muito, assim, super politizadona. É o medo de muitos que estão no poder de escutar uma música com esse tipo de letra e eles estão trazendo, né, pra quem não tá preparado pra discutir isso. Vamos pra próxima, né, que é Você Pra Mim É Lucro. É tipo de referência a Baiana System. Lucro, você pra mim é lucro. Enfim. Na verdade, chega aí, Jim, chega aí. Opa, mas não é por isso que você está aqui. Não é por isso que você está aqui. Isso é referência a algum filme? Aqui por causa do sistema. Máquina de louco. É referência a Baiana System mesmo. Mas que qualquer outro distúrbio mental adoece o indivíduo à margem do centro capital. Nós não somos mais produtivos, eles não querem que façamos mais nada, tudo automatizado. Por que estamos aqui se não comprar essas coisas? Papel toalha, carro novo, computador, aparelhos elétricos, vibradores, aparelho de som. Máquina de louco. Vamos lá. Essa daqui começou com essa questão de sonoridade de como se a pessoa tivesse em estado terminal, né? Tipo, sonoridade de hospital, né? Que aparece bem aqui no início. Que eu fiquei tentando entender por quê. Não, aqui é o cara falando, né? Batimentos cardíacos, né? Na verdade, chega. E aí aqui a gente tem falando a crítica sobre a escala 6x1, né? E aí falando sobre como o trabalho, né, faz com que a gente, principalmente numa escala tão grande, faz com que a gente adoeça. E aí as pessoas não percebem que isso adoece mais do que qualquer outro tipo de coisa, porque não tem tempo para lazer, não tem para fazer coisas que você goste, né? Sua vida é para o trabalho e é do trabalho para a casa, de casa para o trabalho. Eles não se importam porque não tem a ver com eles, né? Eles estão te dando o trabalho e o salário mínimo para você sobreviver, né? O capitalismo é um veneno letal, de verdade, né? O capitalismo é um problema. Nas vias da América é fundamental uma greve geral. Então, a ideia de falar sobre a América, principalmente, né, gente? A América do Sul, essa união para que a gente destrua esse processo do capitalismo em si, e nesse foco de que, né, dessa divisão que colocaram de primeiro, segundo, terceiro mundo, né, quem é que deve ou não deve, né, ter acesso às coisas, né, cultura, qual é a cultura que deve ser seguida e qual que não deve ser seguida, né, e aqui é como a gente é visto como lucro, né, para o capitalismo, né, uma máquina de louco, como já se dizia também na música do Baiana System. E aí aqui tem uma frase, eu não sei de que filme é isso, mas eu vou procurar saber qual é. Eu sei que os personagens se chamam Jim Jeffrey e tem uma mulher que fala também, né? E aí nessa cena desse filme ele tá justamente questionando que se você não compra, você não é. E o capitalismo faz com que as pessoas pensem isso, que se você é aquilo que você consome. Você não é por você ser em si. Sua existência não te faz quem você é. O que você tem que faz quem faz quem você é. O capitalismo te faz idealizar essas coisas, que você é o que você tem. O que é que tem sido bastante criticado, principalmente, né, nas questões de produção de arte e tudo mais. Artistas têm muito questionado isso. Ai, o meu cachorro me assustou aqui. Enfim.
Acho que essa daí é isso, tá? Vamos pra próxima, que é roubo e banco. Essa não tem letra. Vocês só escutaram então. Será que é instrumental? Acho que não. O Nathan que participou da outra tá nessa daqui também. O Jackson também. Pelo que parece, realmente é instrumental, né? Essa daqui é só instrumental, né? Essa roubar banco. Não tem muito o que falar. Acho que é meio que um respiro no álbum. A gente tem agora 7, 8, 9 e 10. Não, agora eu não vou brincar mais não. Acabou. Vamos lá pra Juventude e Atitude. Essa parece que é interlude. Zoada, pô! Olha o meu doguinho, gente. A juventude de hoje será o futuro do país. Qual é a juventude que eles estão levando em conta quando dizem isso, né? Como é interlude, eu acho que já vou passar direto pra Saltos e Latidas, que é a música que dá nome ao álbum, tá? A gente vai direto. Vum. Neném. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal. Fantasiosos, igual Covid, a depressão me inunda. Sobrevivemos nessa Peraí, deixa eu segurar esse cachorro e botar ele pra fora. Dei 2 gritos nele aqui, ele parou. Vamos voltar pra música. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal. Fantasiosos, igual Covid, a depressão me inunda. Sobrevivemos nessa condição imunda. 12 milhões, puta corrida dos ratos. Pergunta quem tem dinheiro na conta. Fatia sai do carro, dá a chave da bolsa. O que o Estado não dá, a gente toma. Usando drogas com inimigos que eu nem mesmo conhecia. Alguém gritou a sopa, tive a sensação. Um tiro na barriga, eu caí no chão. Salvo menos de R$1, minha chance era pouca. Então, né? Essa daqui tem algumas críticas a essa questão da relação que as pessoas têm com pessoas que estão, né, na sinaleira, né? E aí, tipo, eu creio que seja uma frase de alguém, essa se fosse um cara, né, que se humilha no sinal, eu acho que é referência a alguma outra música, mas provavelmente eu não conheço, porque eu não sou a pessoa que mais escuta rap, né? E aí é mais, provavelmente alguém que foi preso, né? A história de alguma pessoa que foi presa que está falando que se eu fosse o cara que se humilha no sinal, provavelmente estaria pior do que ele sendo, né, bandido como não sei. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal, por menos de R$1, minha chance era pouca. Então, a chance de sobreviver ou de ter um acesso a certas coisas era muito menor. E aí aqui tem falando sobre como a depressão ela é contagiosa como o Covid, né? Principalmente na questão de vida de trabalho e tudo mais. Sobrevivemos na condição imunda, 2 milhões de disputa na corrida dos ratos. Pode ser uma alusão àquela corrida dos ratos, que eu não sei se vocês, né, tinham acompanhado, assistiam esse tipo de programa quando era criança, mas tipo, no Bom Dia Companhia, alguns programas assim, colocavam ratos correndo para ver quem é que passava pelo labirinto primeiro e alcançava o queijo, né? O prêmio. Então, assim, é como se fosse 12 milhões de pessoas disputando aquele mesmo prêmio, né? O empate dos fortes e a derrota dos fracos, ou seja, quem tem dinheiro, o que mais quer ver, né? São quem é pobre derrotado. E aí recebe menos de $3 por dia cada, ou seja, o valor que se recebe por dia é muito menor do que $3, que são 5 vezes mais do que, né? 5 vezes mais do que se recebe em real. Tipo, o que são $3 seriam R$15, né? Quando descobre que sua vida aqui não vale nada, é nessa hora que o pescoço conversa com a faca. Ou seja, é nessas horas que descobrem que quando sua vida não vale nada, é que você começa a acaba pensando e calculando essas questões de como talvez se eu estivesse oprimindo alguém, né? Exatamente não é oprimir, mas roubando eu consigo mais do que pedindo. E aí, tipo, esses becos vão te deprimir, essas fardas vão te oprimir. As fardas a gente já sabe quem são, esses becos a gente já sabe como
essa questão de viver dentro de uma favela acaba fazendo com que você enxergue a realidade de uma forma muito pior, né? Porque é pior, né? Pro que mostram e o que vendem pra gente, né? Toda a falsa dopamina só vai prolongar o coma que o capitalismo quer te induzir. Tipo, o pessoal hoje em dia tem gasto muito dinheiro justamente para poder suprir esses desejos que eles têm, né? Dinheiro, poder de compra é poder de ser feliz. Então, se você não tem dinheiro para você ser feliz comprando, você vai ficar no coma, que é essa questão da depressão que o capitalismo está te colocando. A autoestima é poder de compra, ou seja, se eu posso, eu tenho, e se eu tenho, quer dizer que eu sou melhor, né? Aqui vai dia, sai do carro, dá a chave da bolsa, que o Estado não dá, a gente toma. Que é essa questão de que se não dão assistência, se não dão emprego e, enfim, acesso a algo que seja realmente importante para a vivência, eles chegam e tomam, porque assim eles conseguem, né, se manter nessa máquina do capitalismo que te diz que para você ser alguém ou para que você se sinta bem, você precisa ter algo que seja comprado, né? Algo que seja parte do que está no trending, na moda. A próxima é Estamos Te Vendo. Nesse momento quem não tá fazendo dinheiro não sabe onde tá o dinheiro, não tá fazendo direito. Calcula bar em BH, de bar em BH tem usa noventão. Aos assassinos da nação, aos atos de Miqueia, amigos e cesta. Se passou carro preto passar, cê virá passado. Vai perguntar pra Deus como tem passado. Mas se a conta fechar, muito bem fechado. A mirandar, quem pular amarelinha não vai conseguir voltar. É assim quando o muro levanta, quem não nasceu se adianta. Qual foi? Sumiu, pô. Aos safados de montão. Não responde no WhatsApp, não responde nem no WhatsApp, não responde no Facebook. Fala pra ele for lá pra dar uma satisfação. Estamos te vendo. Já mudou, enfim. Então, nessa daqui é mais sobre essa questão de que, tipo, tudo que tá escondido, né? Se a pessoa está envolvida, ela pode ser encontrada, né? Eu acho que seja mais essa questão. O Estamos Te Vendo é que você está sendo observado de todas as formas, né? E é por isso que eles falam que se é homem de Deus, e aí? Né? E aí tem a questão das pessoas que ficam olhando, né, a entrada e tudo mais, né, se está chegando uma viatura, se não está, enfim, que existe, né, até onde a gente sabe, existe esse tipo de trabalho nessas organizações. E aí, como tem essa questão de independente de quem você seja, se você estiver devendo, ou se você estiver com algum tipo de rabo preso, como falam, você está sendo observado e sua vez pode chegar, né? E pode ser que você quite, né, o que você está devendo, mas ainda assim você vai estar sendo observado, porque pode ser que no próximo dia você vá lá e pegue novamente, né? Ou se você tem aqueles amigos, né, que eu já ouvi falar de gente que tem amigos que são usuários e acabam utilizando do que um colega que trafica, né, acaba usando. E aí eles usam e aí o amigo fica na merda, né? Sem o valor que deveria ser pago para poder manter essa roda funcionando. Gostei dessa brincadeira aqui com Ciranda Cirandinha, né? A música infantil, que traz uma sonoridade mais, né, diferente, que deixa a gente ligado no meio da música, porque afeta nossa questão mais nostálgica. Mas enfim, essa música não tem muito o que eu falar, não. Acho que é só isso mesmo. Você está sendo observado independente do que você esteja fazendo. Se você estiver achando que o que você está fazendo é algo meio escondido. Então, agora para Me Diga Quem Ganha. É a penúltima música. Contrário do que se imagina, existem mais famílias do que quadrilhas. Muito mais caderno que arma. Tipo
pra matar. Que a segunda vai matar. É uma guerra. Então, né, essa daqui, ela já tá falando sobre quem é que ganha nessa questão de estar vivendo num país em guerra, né, tipo, não é uma guerra como as que ficam divulgando, né, porque geralmente só divulga se for pro lado do norte, mas as guerras aqui do sul não são tão divulgadas, e isso é algo meio histórico, né, ainda mais quando são guerras sociais, socioeconômicas, porque não é o tipo de imagem que eles querem passar para fora, né, os donos de mídias e as pessoas com dinheiro. Enfim, aqui ele começa falando sobre essa vivência dentro de uma comunidade, né? A maioria aqui são trabalhadores, poucos são marginais, ao contrário do que se imagina, existem mais famílias do que quadrilhas. Muito mais caderno do que armas, o trabalhador, a trabalhadora só não tem capital, ou seja, a pessoa só não tem dinheiro e vive lá por conta disso, né? Às vezes se vive nessa posição porque não tem outro lugar para morar, né? Um limpo talvez em seu comércio local o usuário final vem de longe ou não, né? Já virou 1 milhão de fuzis na minha rua, um horror. E aí aqui são eles denunciando justamente esses problemas que vão surgindo dentro desse processo de mais marginalização das pessoas pobres, né? Afastarem eles do centro, né? Que o centro é essa questão da elite e aí as pessoas que estão à margem dessa sociedade ideal, né? Aqui a conta de 40 mil morrem por ano em arma de fogo. Deixa eu dormir que amanhã começa a guerra de novo, e a guerra pode ser uma guerra mental, pode ser uma guerra socioeconômica, uma guerra realmente como guerra dentro com armas, enfim. É tudo que se pode se analisar sobre guerra na sociedade em que a gente vive. Temos aqui eles falando também sobre a questão da mulher, né, das mães solteiras que acabam trabalhando para poder manter a sua própria família, né, ganhando menos do que o homem. Aí a gente vai falar sobre a questão do feminismo, né, a importância do feminismo para lutas como essa. E o que isso me faz pensar que as mulheres daqui carregam um alvo nas costas e o Brasil que está com a arma de fogo. Ou seja, o Brasil é um país organizado para destruir a vida de mulheres, né, dessas mulheres, principalmente as mulheres negras, né, que estão dentro dessas comunidades que acabam perdendo seus filhos, né, por conta, mesmo tentando educar da melhor forma o genocídio, né, do povo negro, mesmo que elas estejam correndo atrás para poder manter os seus filhos vivos, o genocídio do povo negro no Brasil acabam, né, se não tem elas exatamente como alvo direto, tem familiares ou pessoas próximas a elas como alvo para a destruição da própria vida dela, enfim. Vamos para a próxima e última, que é a cosmologia corporativista do senhor Arthur Jansen. Sim, eu até pesquisei quem era o tal do Jimmy Hoffa, e aí assim, eu acho que é indicado que vocês pesquisem também quem é essa pessoa, tá? E tudo que ela fez. Eu acho interessante também que façam. Eu vou pesquisar se existe algum tipo de documentário no YouTube falando sobre essa pessoa, né? Meio que o que ele representava e o que é que ele fez na sociedade americana, estadunidense especificamente, né? Vamos lá para o tal do Jimmy Hansen, Arthur Jansen. Eu fui misturando o nome dos caras. O senhor se meteu com as forças primordiais da natureza, senhor Bill, e eu não vou admitir! Isso é de Dragon Ball? Entendeu? O senhor é um velho que... É tipo de Bill perguntando. Não existem nações, não existe um terceiro mundo, não existe o oeste. Existe apenas um sistema holístico dos sistemas. Um câmbio que detém toda a vida deste planeta. Vai! Larga! Trabalhadores agora! Nossa trincheira funciona. Policiais e usuários na entrada da cabana. Zona de guerra, guerra às drogas. Alguns ricos já viveram demais. Não vamos negociar o poder. De pé! De pé! Trabalhadores agora! O mundo são negócios, senhor Bill.
E é assim desde que o homem rastejou para fora do ouro. Não há guerra, nem fome, nem opressão, nem violência. Um vasto cidade poderá trabalhar e poderá ser, e das quais todos os homens terão ações entretidos. E eu escolhi o Sr. Bill, para pregar esse evangelho. Onde é que tiraram isso, guys? Eu fico muito confuso. Eu pesquisei sobre Arthur Jensen e não encontrei nada sobre. Mas eu quero saber de onde é que saiu essa questão desse Bill. Deixa eu olhar aqui e aí eu volto para falar com vocês. Então, procurei, não achei de onde é que são essas frases. Eu gostaria que, por favor, ser informado. Será que se eu pesquisar aqui nos créditos aqui da música a gente encontra? Luiz Soares, Checkmate Studios. Não tem, cara. Enfim, procurei sobre Arthur Jensen e não encontrei. Essa daqui tá falando sobre a questão da união, né, dos trabalhadores para poderem lutar contra, né, essa imposição que tem colocado sobre nós, né, o capitalismo. Aqui tem bastante discussões sobre essa questão da visão do que é o terceiro mundo, que existe, que não existe, porque é uma teoria, né? Sobre essa ideia de leste-oeste, que também não existe, de ocidente e oriente, que também não existe, né? Que existe apenas esse sistema, né? Que é a partir da perspectiva de alguém, ou da perspectiva de uma perspectiva da ideia, que começa a separar os grupos, né? Existe essa ideia de que você deve separar para que você conquiste mais fácil. Então é melhor para eles que separe quem é Ocidente, quem é Oriente, quem é Sul e quem é Norte, quem deve ser cuidado ou quem não deve ser cuidado pelas políticas, né? Pela política, pelas leis, sobre primeiro, segundo, terceiro mundo, porque quanto mais você separar os grupos, mais fácil vai ser de conquistar eles, para que se chegue nesse objetivo que esse personagem fala no final, né? Que é um vasto e conglomerado de empresas para a qual toda a humanidade poderá trabalhar e poderá servir, e das quais todos os homens terão ações, todas as suas necessidades provisionadas, todas as ansiedades tranquilizadas. E aí ele fala justamente sobre essa questão de que para todos servir a empresa, todos servir o corporativismo, o capitalismo, né? E aí a música vem falar sobre esses trabalhadores que precisam se juntar, né? Contra essa ideia deles, né, que é voltadas para o dinheiro, para multinacionais, para o câmbio internacional, enfim. Gostei muito desse álbum, gostei muito da sonoridade, assim. Eu fiquei, assim, de sonoridade eu já esperava que fosse algo muito bom, porque pelo que eu já escuto do FBC, ele é um cara muito legal quanto à produção, como eu já falei aqui em um outro momento, em uma outra música. Mas o que me deixa assim, mais bugado é porque eu sou uma pessoa que não tem o costume de escutar rap, nem hip hop, nada assim, né, desse grupo, mas também sou uma pessoa muito engajada quando se trata de questões sociais, né, de raça, de gênero, enfim. E aí é bom escutar esse tipo de álbum, porque você percebe que não é uma coisa que está só dentro do espaço acadêmico, que a música também ajuda a compartilhar conhecimentos que às vezes só dentro da academia da universidade é o que a gente vê, esse tipo de discussão, entendeu? E aí é bom que esse tipo de ideia seja compartilhado para que as pessoas comecem a se alertar para a sociedade em que a gente vive e como isso é arquitetado para que a gente vive assim, que a gente continue na mesma situação em que a gente está, né? Então eu acho mais do que importante o que o FBC, o Coyote Beats, o Pepito e os outros artistas envolvidos nesse álbum aqui fizeram, tá? De 0 a 10 o que eu daria para esse álbum, não tem assim o que eu possa dizer, eu só não gostei assim da questão instrumental, uma música só instrumental, né? Mas eu acho que isso não deveria diminuir a nota do álbum. Acho que é um álbum nota 10, escutaria e talvez eu venha escutar logo logo ele novamente, porque eu gostei muito da batida e gostei muito da letra, tá? Enfim, quem gostou do React, né, ficou maior do que o próprio CD, é só dar o seu like aí, comentar e compartilhar com pessoas que também gostam do FBC. Deixem seus comentários se vocês concordam com minhas pontuações sobre a questão de letra e tudo mais, e o que vem discutindo na música. E se você não concordar, você vai lá e chega, eu não concordo por isso, tá? Mantendo o respeito sempre, que é bom. E assim, se for julgar que você não escuta rap, você não entende referências, gente, não vai ser novidade, eu já acabei de dizer, né?
Mas, enfim, fica aí meu react de assaltos e batidas. Um beijão pra vocês e até logo. Logo.